Tudo bem, pessoal? Tudo jóia com vocês? Então, aqui é o professor Rodrigo para mais um vídeo aí dessa sequência de vídeos sobre TCC. E hoje o nosso vídeo é um vídeo aí especial. Nós vamos falar sobre apresentação para banca de TCC. Tá? Então, hoje é um vídeo onde eu quero trazer algumas dicas, né, para que vocês se sintam um pouco mais preparados para esse momento, que é um momento especial na sua vida acadêmica, né? Um momento que é temido por muitos, mas é apreciado por tantos outros também. Então aqui eu preparei algumas dicas, né? Vou colocar para vocês aqui e vou falar um pouquinho sobre essas 10 dicas para que você consiga ter uma boa apresentação. Tá joia? Então vamos lá. Pessoal, primeiro, entenda do assunto proposto no trabalho. Bom, parece que isso aí já é de praxe, você tem que entender do seu trabalho, claro. Mas o que eu quero dizer com essa dica? Você precisa ter domínio total do seu trabalho. Hoje, você normalmente, a maioria dos alunos fazem duplas, né? E um erro muito grande é você separar o seu trabalho. Geralmente um faz uma parte, outro faz outra parte. Na apresentação da mesma forma, se dividem, né, na apresentação, e você acaba cuidando da sua parte, esquecendo a parte do seu colega. Não tem como você dividir e saber só de alguns pontos do seu trabalho. Você tem que ter domínio do trabalho total, porque o teu colega pode se perder em algum momento e você tem que estar lá. É uma dupla, você tem que estar lá para dar segurança. Os professores que estão avaliando, eles vão te fazer a arguição. E quando eles fizerem essa arguição para você, é importante que você, naquele momento, saiba responder. Então, muitas vezes acontece esse erro, enfim, que é um erro muito grotesco, que é você não saber responder alguma coisa para um professor porque aquilo não foi o que você preparou para apresentar, foi o seu colega. Então, essa é a primeira dica, é extremamente importante. Tenham domínio de todo o seu trabalho, do início ao fim, de como ele foi feito, de como ele foi concebido, enfim, e todas as suas partes. Mesmo que você não vá apresentar todas as partes, você tem que saber tudo do seu trabalho, melhor? Dica 2: faça um roteiro para a apresentação. Muitas vezes a gente estuda tanto o trabalho, sabe todo o trabalho, mas não fez um roteiro. E o roteiro é como se fosse um projeto, né? Imagina um filme sem roteiro. Imagina uma novela sem roteiro. Imagina uma apresentação no teatro, que você vai lá ver uma peça de teatro que não tenha roteiro, né? Fica bagunçado. Então tenha o seu roteiro, né? Faça um roteiro pensando nos tempos, né? Separe o seu tempo. Na apresentação do TCC 1, 10 minutos. TCC 2, que é o trabalho final, 20. Então, organize o seu tempo, qual o tempo que você vai dispor para cada elemento textual, né, para cada tópico da sua apresentação. Isso é muito importante, tá joia? E dentro desse faça um roteiro, eu vou puxar um gancho que não está como uma dica, mas é fazer a divisão correta entre os dois integrantes, né, do grupo, né, da dupla, para que não fique mais pesado para um e menos para outro. É importante que os dois apresentem de forma igual em relação à quantidade, em relação à qualidade e em relação à importância do trabalho, tá bom? Tópico 3: ensaie antes. Então, nunca é demais o ensaio. É claro que com o tempo, se você é uma pessoa que já está acostumada a fazer apresentações, se está acostumada a falar em público, não fica nervosa, não fica apreensiva, tudo bem, mas é ideal que você ensaie antes. Tá joia? Para quê? Para que você perca aquele nervosismo, para que você sinta mais confiança na hora de apresentar. Tá? Então é importante fazer esse ensaio antes, até para você saber em relação ao tempo. O ensaio ele vai ficar ali em parceria com o roteiro. Ensaiando, você vai observar se o tempo que você planejou, por exemplo, a metodologia, se foi suficiente, se você precisa de mais alguns segundos, precisa de mais alguns minutos, enfim, você conseguir fazer essa divisão bacana, beleza? Dica 4:
Atente-se à fala. Então, no dia a dia, nós falamos com uma linguagem mais cheia de gírias, né? Uma linguagem talvez sem se preocupar muito com a nossa língua correta, o português, mas numa apresentação de TCC, uma apresentação formal, é importante se atentar a isso aí, se atentar e buscar falar um português de forma correta, tá joia? Evitar gírias, evitar expressões que não sejam mais formais. Então, tenham cuidado com a fala, né? Eu vou dar um exemplo. Você, por exemplo, está fazendo um estudo de caso em uma determinada casa, por exemplo, na cidade de Anápolis, né? Então você fala, nós fomos lá na cidade de Anápolis fazer lá naquela casa e tal. Não tem que falar correto, né? Tem que buscar falar o português correto, a conjugação verbal correta, né, do que foi no passado, que se for TCC1, que vai ser feito no futuro, então façam essa diferença. TCC1 é projeto, então é o que vai ser feito no futuro. TCC2 já é o seu trabalho pronto, foi feito, foi realizado. Então tem que tomar cuidado com a fala, com a gramática, com o português correto aí. Tá joia? Dica número 5, cuidar da postura. Cuidar da postura. Me lembro de uma vez um aluno, um orientando meu, me perguntar assim, professor, a banca avaliadora vai avaliar a roupa que a gente veste? Aí eu falei para ele, não, é evidente que não vai avaliar a roupa que você veste, mas a maneira como você se porta, né, é importante, porque a primeira impressão é a que fica, né? A gente sempre pensa assim. Então, se você chega para uma apresentação de TCC, de boné, de bermuda, né, com uma postura completamente fora do padrão, o professor, talvez o avaliador que não te conhece, ele já vai ter uma impressão ruim de você para aquele momento. Tá? Não confundam, eu não estou falando que é errado usar boné, que é errado andar de bermuda, eu também uso bermuda, só porque cada coisa no seu devido momento. Né? Então, para uma apresentação de TCC, existem cursos que exigem que se apresente com roupa formal, tudo isso, exigem. Então, no nosso curso de engenharia, no nosso regulamento, a gente não exige nenhum tipo específico de vestimenta, por exemplo. Mas é ideal que você vá vestido de uma forma um pouco mais formal. Não precisa ir de terno, as mulheres não precisam ir de vestido, mas vai com a roupa mais formal, se porte de uma forma melhor. Postura. Vou dar um exemplo. Uma apresentação de um aluno, o aluno queria mostrar alguma coisa em 2 slides e ele batia na tela, assim, no todo, que ali fica projetada a imagem. Uma postura completamente fora. O outro aluno, enquanto um apresentava, o outro, que era a dupla dele, ficava rindo de algumas coisas. Eu não sei se a risada era de felicidade ou era de tristeza. Então isso é postura, né? Você tem que estar concentrado e estar dentro da apresentação. Enquanto seu colega está falando, você tem que estar ali vidrado, acompanhando cada ponto que ele está falando, para a hora que você entrar na sequência, sem perder, sem deixar para trás nenhum tipo de situação. Então essa postura é importante, a maneira como se porta, tá? A maneira como fala. E dentro dessa postura, eu vou puxar um gancho para falar da parte da erguição da banca. Tem muito aluno que acha ruim as críticas que o professor da banca que está avaliando faz. A pessoal, banca de TCC é isso aí, o professor ele vai pontuar aquilo que ele acha que está errado, ele vai pontuar, ele vai tirar dúvida, ele vai fazer pergunta, ele vai te arguir daquilo que ele não entendeu. E tem aluno que fica nervoso, tem aluno que não aceita. Então, isso não é postura, tá? Se você, se o professor que está ali na banca avaliando, se ele fizer uma crítica, se ele fizer um comentário, você não vai responder. Ele não te perguntou nada. Você fica escutando o que ele vai falar. Quando ele te perguntar alguma coisa, sim, você responde. Se ele perguntar para o seu colega responde, seu companheiro de apresentação. Tá, joia? Se ele fizer uma pergunta para os dois, qualquer um pode responder. Tá? Mas responda aquilo que ele perguntou,
aceitem as críticas que o professor faz, tá joia? Isso é para melhorar ainda o seu trabalho. Lembrando que se é um pré-projeto de TCC1, essas críticas e essa avaliação é importante para você confeccionar o seu trabalho em TCC2. E se já é a banca final de TCC2, essa pontuação dos professores ela vai ser importante para você corrigir o seu trabalho e fazer a entrega final. Tá joia? Então tome cuidado com isso, ali é um momento mais formal um pouco do que as outras apresentações que vocês talvez estejam acostumados durante o curso. Tá? Então tem que fazer essa diferença. Dica 6. Conferir o funcionamento do material. Olha que importante. O que você vai precisar? Você vai precisar de um projetor de slide, você vai precisar de um notebook, se você vai precisar ou não de um passador de slides, se você tiver como conseguir é importante. Às vezes a faculdade fornece, às vezes não. Então você tem que, antes da sua apresentação, tomar nota disso e do funcionamento. Vou dar um exemplo que aconteceu na apresentação que eu estava presente e foi extremamente chato. Né? A faculdade ela fornecia o projetor de slide, belezinha. Ela fornecia o passador de slide, né, tranquilo. Eu, como professor, que era o presidente da banca, eu já tinha conferido o projetor de slide, já tinha conferido o passador, as pilhas, a bateria dele, tudo beleza. Só que cada aluno traz o seu notebook e coloca o fio, né, para projetar o slide. Detalhe, o aluno não ligou o notebook antes, porque ele alegou que o notebook não funcionava na bateria, tinha que ficar ligado na tomada. Beleza. O meu também está quase desse jeito, é normal. O que acontece? Na hora que ele ligou o notebook dele na tomada, apareceu aquela atualização do Windows. Sabe aquela famosa atualização do Windows que não tem como você fazer nada? Dá vontade de você quebrar o seu notebook, porque você precisa que ele funcione e ele não funciona, ele está fazendo atualização. Detalhe, ele não tinha apresentação de nenhum e-mail, né? Afinal, o salvo estava no notebook dele, ele não tinha mandado para nenhum e-mail, então não tinha como abrir em outro computador. E estava ali dentro, então nós tivemos que aguardar, né? Aí nós tínhamos separado um tempo de 50 minutos para cada apresentação. Nós perdemos ali 15 minutos, que foi o tempo que o computador dele demorou para finalizar aquela atualização e ligar e funcionar. Atrasou nas outras apresentações, enfim, foi muito chato. Então tomem cuidado com isso. Né? É importante que você tenha um pendrive, além do seu notebook, leve um pendrive. Porque se o seu notebook der um problema, você pega um do professor emprestado, pega um do colega emprestado, e você tem um pendrive ali na hora para colocar a sua apresentação. Tá? Então, tenham cuidado com isso, confiram antes toda a funcionalidade. Se o seu notebook, por exemplo, é um notebook que a entrada dele é VGA, a entrada dele é HDMI, atente-se ao cabo. Se a faculdade fornece o cabo de o adaptador, ou se você vai ter que levar. Tá? Isso é muito importante para o funcionamento da sua banca. Dica 7, pessoal. Assista a outras bancas. Por que isso é importante? Você hoje no YouTube, a internet ela pode ser muito amiga nossa ou inimiga, né? Então eu costumo pensar pelo lado positivo. Tem muito material na internet, muita apresentação de banca de TCC. Assista bancas para você se familiarizar, né? Então, na engenharia civil, na nossa faculdade, a gente já trabalha com apresentação de banca em TCC1 e depois em TCC2, né? Mas, enfim, já pensando nisso, uma preparação, acostumar com esse tipo de apresentação em banca. Mas é importante, se você tiver um tempo, assista outras bancas para ver como que acontece. De forma geral, todas as faculdades, as apresentações em bancas são mais ou menos parecidas, iguais, né? Então, é importante isso aí. Dica número 8, alimentar-se antes é importante, tá, pessoal? Aqui não é uma regra, enfim, aqui nada, na verdade, é uma regra, são dicas, né? E se alimentar antes é importante. Às vezes o nervosismo, normalmente, vamos pensar o seguinte, as bancas normalmente são no início da noite, aí, 6, 7 horas, né?
quando acontecem presencialmente. Agora online são agendadas, mas mais ou menos nesse horário aí. E, enfim, aí você não se alimentou, não comeu nada, você chega ali, estômago vazio, nervosismo, é a receita certa para você se perder. Pode achar que não, mas faz diferença grande. Então procurem se alimentar antes, para que isso não atrapalhe você na sua apresentação. Dica número 9: fazer exercícios para relaxar. Isso aqui é mais para quem tem muito nervosismo, muito nervosismo. Tem alguns exercícios, você pode pesquisar também na internet, exercícios para relaxar. Isso é importante, você fazer esses exercícios para relaxar, exercícios para a voz, né, para você conseguir falar com qualidade, né, pensando na sua dicção, o professor entenda o que você está falando, e para relaxar de forma geral, tá? E se você fica muito nervoso, procure algumas técnicas para diminuir esse nervosismo, tá? Então segurar alguma coisa na mão, uma bolinha que você segura na mão aqui, te ajuda. Eu vou dar uma outra dica. Aconteceu na apresentação que eu estava presente, o aluno estava muito nervoso mesmo. E ele estava segurando o passador de slide na mão. E ele ficava tão nervoso que ele ficava apertando a mão de forma sem querer, né? E toda vez que ele apertava, ele passava o slide na hora errada. Isso aconteceu pelo menos umas 4 ou 5 vezes na apresentação. Então foi muito chato. O colega estava falando, ele apertava sem querer e mudava o slide, enfim. Eles perderam bastante nota por isso. Então, tomem cuidado. Se você fica muito nervoso, não segure o passador de slide. Segure uma bolinha na mão que você consiga apertar e ali jogar o seu nervosismo fora, né? Uma válvula de escape. E a última dica: curta a sua apresentação, a sua banca, tá, pessoal? É um momento diferente, é um momento único na sua vida. Se você vai seguir uma carreira acadêmica, vai fazer pós-graduação, fazer mestrado, fazer doutorado, você vai passar por outras bancas. Mas eu sei que muitos de vocês vão fazer ali, vão terminar a sua graduação e vão trabalhar na área e vão continuar ali, talvez não agora, não vão continuar os estudos, né? Então aproveite a sua banca. É um momento único, né? É um momento de finalização do seu curso. É gostoso. Tudo isso lá na frente você vai olhar para trás e vai ficar pensando: nossa, minha banca foi bacana, o professor participou, enfim. Tá? Então curta a sua apresentação. Ela é única, ela é a sua banca. Curte a sua apresentação, cada momento, se preparem para ela, tá? Enfim, façam o melhor que você pode naquele momento e realmente aproveite essa apresentação, esse momento único na sua vida acadêmica. Tá joia? Bom, é isso aí. Ficam aí as 10 dicas para uma boa apresentação em banco de TCC. Tá? Um abraço, professor Rodrigo. E qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Valeu? Fiquem com Deus.